Muito boa tarde a todos. Cara doutora Sofia Branco, agradeço o facto de ter aceitado prontamente o nosso desafio para nos falar nas visões do tempo da guerra e das independências sobre um tema importante, as mulheres e a guerra colonial. Tema, sobretudo, interessante, mas também importante para quem é filho de uma madrinha de guerra do Teatro de Operações de Angola, mas é muito mais do que as madrinhas de guerra que nos vai falar aqui certamente. Caro Coronel Aniceto Afonso e Mestre João Tavares, os dois coordenadores deste evento, já vai na sua 24ª sessão. Muito obrigado pelo vosso contributo para a história oral da Guerra e das Independências. Caro Coronel Borges da Fonseca, como secretário-geral da Comissão e hoje como moderador. Também casado com uma mulher que viveu a guerra colonial em Moçambique numa outra perspectiva. Muito obrigado pela tua colaboração, neste caso profissional e com um perfume pessoal. Minhas senhoras e meus senhores, esta 24ª sessão deste ciclo, cujas sessões anteriores podem consultar no YouTube da Comissão, tem o apoio da Associação 25 de Abril, do Instituto da Defesa Nacional, da Liga dos Combatentes e a chancela da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de 74. De acordo com as regras deste ciclo, o moderador, neste caso o Coronel Borges da Fonseca, fará a apresentação do currículo e após a conferência irá colocar uma ou duas questões complementares da comunicação à doutora Sofia Branco. Carlos Borges da Fonseca, o microfone é teu, votos de uma boa sessão. Muito obrigado, meu general. Boa tarde, senhora doutora. Eu vou ler uma brevíssima resenha biográfica da senhora doutora Sofia Branco, que é jornalista há 24 anos, trabalha na agência Lusa, em Lisboa, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas entre 2015 e 2022. Com mestrado em Direitos Humanos, é professora convidada no ISCTE desde 2016 e detentora do CCP, o ESCAP, e certificada pelos Conselhos Científico e Pedagógico de Formação Contínua. Encontra-se a frequentar o curso de doutoramento em Sociologia, com um projeto de tese em Estudos de Género. Entre 1999 e 2009, trabalhou no Jornal Público, tendo recebido vários prémios por artigos publicados, nomeadamente pela série de trabalhos sobre mutilação genital feminina, entre os quais a Medalha de Ouro da Assembleia da República. É autora dos livros Cicatrizes de Mulher e As Mulheres e a Guerra Colonial. Sofia Branco nasceu perto do mar, frio e revolto, na Póvoa de Varzim, onde regressa sempre que pode. Jornalista, nada lhe dá mais prazer do que escrever, contar histórias, ouvir o que cada pessoa tem para dizer. A vida trouxe-lhe muitas ondas. O curso em Coimbra, o estágio no Porto, o primeiro emprego em Lisboa, onde, à exceção de um ano no estrangeiro para fazer um mestrado em Direitos Humanos, vive desde então. Sem nunca perder o sotaque, nem a têmpera do Norte. É feminista e ativista por um mundo mais justo e paritário, onde a história seja feita do relato de homens e mulheres. E hoje vamos falar desses relatos, não é, Sra. Doutora? É sim. Muito obrigada. Primeiro quero agradecer o convite à Comissão Portuguesa de História Militar, na pessoa do seu presidente, o Major-General João Vieira Borges. Saúde a iniciativa do ciclo de Conferências Visões da Guerra e das Independências. Cumprimento o moderador desta sessão, Coronel Borges da Fonseca, e todas as pessoas presentes. A Guerra Colonial foi um acontecimento profundamente marcante para Portugal, com impacto em todas as pessoas. Evidentemente, nos seus protagonistas diretos, mas também teve uma série daquilo que se chama vítimas secundárias, entre as quais estiveram as mulheres, estiveram as famílias, na verdade, estiveram também os descendentes. Há muita coisa ainda para analisar desse ponto de vista. Durante muito tempo não se tiveram em conta esses efeitos nas chamadas vítimas colaterais da guerra, se pudermos usar este termo. Felizmente, há uns anos esta parte tem havido algum interesse em analisar determinados acontecimentos históricos, não só a guerra colonial, outros conflitos, a partir da perspectiva das mulheres. Há toda uma linha de conhecimento que interrelaciona os estudos de género com a história e ao mesmo tempo com a instituição militar, no caso de terem sido conflitos e guerras, mas ainda estamos longe de lhes dar a visibilidade devida. Apesar das mulheres nunca estarem ausentes da história com H grande, como se costuma dizer, têm ficado muitas vezes na sombra da
historiografia, não é? Que tem excluído ou não tem incluído as suas narrativas sobre os acontecimentos. Foi essa constatação que me levou a escrever o livro das Mulheres e a Guerra Colonial, que foi editado em 2015 pela extinta editora A Esfera dos Livros, na convicção de que poderia acrescentar conhecimento sobre um acontecimento marcante, como a Guerra Colonial. As mulheres são a outra face da guerra, são um dano colateral, mas são ao mesmo tempo um dano penetrante e permanente pelo impacto social, familiar que têm, não é? E portanto pareceu-me fundamental ver em que medida é que elas sentiram a guerra, viveram esta guerra. Entre 1961 e 1974 todo o país foi à guerra, não foram só os homens. E depois disso nada foi acomodante, e nada foi acomodante para os intervenientes diretos, obviamente, mas também para elas nada foi acomodante. Elas também foram à guerra. Para mim houve sempre esta ideia de demonstrar que, tendo ou não estado naqueles territórios, elas tinham ido à guerra, nem que fosse por via indireta. Portanto, independentemente de terem desempenhado um papel mais ou menos ativo naquele período, elas foram seguramente a retaguarda, não é? E a retaguarda muitas vezes é desvalorizada, parece fica no passivo, não é? Quando a retaguarda é uma retaguarda ativa, e neste caso temos vários dados que o demonstram, desde logo as mudanças, porque acaba por ser irónico, num certo sentido, a guerra colonial teve um impacto na emancipação feminina. Pode-se até dizer que foi nesse sentido, teve algo positivo, que é um bocado duro de se dizer acerca de uma guerra, mas a verdade é que a emancipação feminina aconteceu, se calhar de uma forma mais acelerada, por causa desse conflito, porque o esvaziamento de homens, não é? A saída dos homens levou a que as mulheres ocupassem espaços que não eram seus até ali, não é? E portanto também há esse lado. O que é que eu procurei fazer? Procurei identificar uma série de perfis que demonstram que são histórias particulares, obviamente, mas que ao mesmo tempo representassem um coletivo. O coletivo das madrinhas de guerra, o coletivo das mulheres que participaram ativamente no esforço de ajudar as famílias em instituições mais ou menos próximas do regime, o coletivo das mulheres que resistiram ao regime e, portanto, contestaram a guerra colonial ativamente. Há várias das que foram para a África acompanhando os maridos, das que ficaram aqui e em situações às vezes muito, muito difíceis e complicadas. Eu tenho, enfim, em relação a este livro, uma nota que deixar, que é uma nota de pena. Eu cheguei a pensar nisso, mas eu acho que nunca mais teria acabado este livro. Eu cingi-me ao território que hoje chamamos Portugal. Mas a verdade é que na guerra colonial havia outros territórios, que na altura eram Portugal, onde eu acho que há imensas histórias para contar ainda destas mulheres, das mulheres que em Angola, Moçambique e Guiné fizeram o mesmo naqueles territórios, não é? Quer por relações que tiveram com os militares portugueses, quer porque participaram na resistência dos movimentos de libertação, e com pena, que eu acho que esses relatos deviam estar aqui, acho sobretudo que têm que ser contados, mas são muito mais difíceis de fazer pelo tempo que passou naqueles territórios. Tenho muita pena que essas histórias. Há obviamente mulheres vivas, mas há muitas outras que já morreram e que teriam dado histórias absolutamente incríveis. Mas, portanto, faço essa nota, elas são 49, exatamente porque elas não são 50, porque eu quis explicitamente deixar claro que falta uma parte de um relato feminino sobre a guerra que tinha que ser contado por mulheres, nomeadamente negras, que não está aqui, não é? Um relato branco, obviamente com ligações à África, mas que eu acho que não é total, falta-lhe uma parte, digamos assim. Mas, portanto, à exceção de um punhado de enfermeiras paraquedistas, sobre as quais há imensa bibliografia, só os homens foram fisicamente mobilizados para combater naqueles territórios que se chamavam do ultramar. Essas enfermeiras paraquedistas foram poucas, mas foram pioneiras, também acho que é importante destacar o seu papel, no sentido em que elas acabam por começar a marcar o fim do monopólio masculino da guerra, não é? Num certo sentido, até aí efetivamente só tinha havido mobilização de homens para conflitos, não é? Essas 46 enfermeiras
que participaram, de certa forma, ativa nesses 3 cenários de guerra. Fizeram centenas de evacuações aéreas entre as províncias e a metrópole, mesmo dentro dos territórios. Tinham 20 e poucos anos, algumas estão no livro, na maioria eram de aldeias, portanto tem também um retrato que eu acho que é interessante. Foram saltando de comissão em comissão, não exerceram funções de combate, mas participaram ativamente nas operações militares, recolhendo e assistindo os feridos, por exemplo, não é? Mais do que isso, abriram caminho à presença de mulheres nas Forças Armadas, e isso ainda hoje é uma discussão em curso, não é? Sobre se as Forças Armadas deviam integrar mais mulheres, portanto é interessante que elas tenham desbravado esse caminho, num certo sentido. Além disso, também trataram dos estropiados depois, posteriormente, não é? Nomeadamente no Hospital da Força Aérea, neste caso. Mas à parte desse grupo, a grande maioria das mulheres ficou de fora destes teatros de operações, ainda que algumas tenham acompanhado os maridos, efetivamente, para a África. Mas na sua grande maioria as mulheres ficaram em Portugal. Portanto, há aqui efetivamente o grande grupo é das mulheres que ficam, e essas mulheres são mães, são filhas, são namoradas, portanto a ideia foi mostrar todos os perfis que poderia haver naquela circunstância, e sobretudo o sofrimento e a angústia e tudo aquilo que as mulheres viveram muito sozinhas, não é? Estamos num tempo em que não há internet, não é? As comunicações não são fáceis, era tudo muito ter notícias, bem, ter notícias, às vezes elas até preferiam não ter notícias, não é? Porque ter notícias podia ser um mau sinal, mas foi tudo muito, muito difícil, pesado e duro, não é? Muitas ficaram com filhos pequenos nos braços, também sabemos isso, há esse retrato, isso ainda torna tudo mais complexo. Ficaram em casa, mas também ao mesmo tempo tiveram que ativamente ganhar o seu sustento, que era uma coisa que não faziam antes, não é? Antes de os maridos saírem, e organizarem-se sozinhas. E aí está o tal lado também interessante de análise da tal ligação entre a guerra colonial e a emancipação feminina. Há muitas, portanto, a maioria ficou cá, cuidou dos filhos, algumas acabaram por se envolver também em ação social, de certa forma, né? Nomeadamente no Movimento Nacional Feminino, de que já falo. As mulheres que acompanharam os maridos para a África também ficaram por casa também, portanto, a ideia das mulheres em casa transportou-se para aqueles territórios. Porém, aquelas sociedades eram ligeiramente diferentes e deram-lhes, acho eu, uma outra perspectiva do mundo, num certo sentido, não é? Para gente que nunca tinha saído daqui, e eram mais, eu vou usar esta palavra que não me entenda mal, eram mais soltas. As relações, a forma como as pessoas se relacionavam naqueles territórios não era tão espartilhada como no caso português, tanto que depois se refere muito isso no regresso, não é? Em que as pessoas sentem que chegaram a Portugal medieval, até falávamos disso há pouco, não é? Uma coisa completa, apesar de já ter havido uma revolução, parecia um país completamente muito mais atrasado do que aqueles territórios eram. De facto, havia ali uma liberdade, num certo sentido, e elas puderam ver isso, apesar de tudo, não é? Portanto, aquilo também lhes abriu as perspectivas, para além de muitas terem começado a ganhar consciência política com essa viagem à África, não é? Num certo sentido. Mas o seu lugar era em casa, a maior parte das vezes, tirando aquelas que acabaram por ter atividades ligadas ao ensino, algumas, e à própria também ação social, não é? Participando no auxílio às populações autóctones, fosse na escolarização, fosse nos cuidados de saúde. Fora ou dentro, as mulheres viveram a guerra colonial como se lá estivessem. E aqui acho que é muito importante, além das familiares, obviamente, das que tinham relação familiar com os mobilizados, houve um número muito significativo de mulheres, a que normalmente chamamos madrinhas de guerra, não é? Que escreveram centenas de linhas, que eu acho que é uma coisa impressionante, aerogramas e cartas e por aí fora, a filhados que não conheciam. Algumas, é verdade, conheciam, mas a grande maioria não conhecia. E eu acho enfim, essa relação que se criou de escrita, não é? E de correspondência muito, muito interessante. Portanto, elas foram a retaguarda dos 150 mil homens mobilizados durante os 13 anos de
de conflito, assumindo, na sua ausência, como já faziam, a gestão do lar, mas acrescentando o sustento da família e também todas aquelas funções sociais e de cuidado que, entretanto, tiveram, quer na assistência às próprias famílias, no sentido mais coletivo, quer depois quando chegavam os feridos e elas participaram também desse esforço. Eu acho que importa recordar que país é que tínhamos antes de 25 de abril de 1974, que era marcadamente rural e pobre, no caso das mulheres ainda mais afetadas por isto, com uma população analfabeta, no caso das mulheres ainda mais analfabeta, profundamente carente, supersticiosa até, e em que as mulheres estavam de facto ou confinadas ao espaço doméstico ou ao trabalho no campo, não é? Portanto, era uma visão muito fechada, digamos assim. Neste sentido, a guerra acaba por. Eu sei que às vezes pode parecer, enfim, estranho dizer-se isto, mas a guerra acaba por abrir, num certo sentido, abre os horizontes das mulheres. E isso, pronto, se calhar é a única coisa que podemos dizer que a guerra trouxe de bom, num certo sentido, não é? Elas não cruzaram os braços, organizaram-se com maior ou menor ligação ao regime. Evidentemente que o regime também se aproveitou das mulheres, esse é o caso do Movimento Nacional Feminino, que era uma espécie de braço civil, não é? E que chegou a ter mais de 80 mil mulheres em secções distritais, concelhias de freguesia, mas para mim foi muito interessante, há muitas coisas sobre o movimento Nacional Feminino escritas, não é? E para mim foi interessante descobrir também que houve mulheres, que estão no meu livro, que entraram no movimento nacional feminino, mas para elas o regime tanto fazia, elas não foi por isso que lá entraram, elas entraram naquele movimento porque era o que existia, organizado, e queriam de facto participar na assistência. Portanto, também acho que temos aqui, às vezes temos um bocadinho uma ideia pré-concebida sobre o que era o movimento, e o movimento tinha de facto figuras de topo que o dirigiam, ligadas diretamente ao regime, mas houve ali toda nestas 80 mil mulheres, o grosso acho que não tinha propriamente um empenho político, ideológico, tão vincado. Agora, efetivamente, participou deste esforço que o Movimento Nacional Feminino fez de apoiar as famílias, desde logo. Portanto, não é um movimento homogéneo, acho que às vezes se pensa nele enquanto tal, e acho que é importante dizer que não. A resistência também não é homogénea, não é? Portanto, houve um bocadinho de tudo, mas acho que é sobretudo muito importante dizer que as mulheres participaram ativamente dessa resistência, contestaram a guerra, desertaram acompanhando os maridos também, que o fizeram, um, passaram anos na clandestinidade e algumas aderiram mesmo à luta armada. Portanto, há aqui vários perfis de mulheres. Eu queria deixar o exemplo de um acontecimento que, na verdade, se descobriu muitos anos depois, que é um 8 de março de 1962, no Porto, curiosamente, não em Lisboa. Naquela altura viviam-se protestos variadíssimos de operários, operários têxteis, pescadores, trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, dos transportes públicos, dos seguros, que reivindicavam melhores condições de trabalho e melhores salários. E até àquela data, estamos em 1962, não se tinha ainda ouvido uma palavra contra a guerra, não é? Isso não era possível. E foi logo naquele 1 ano, 1 mês e 4 dias depois de iniciado o conflito, que sob a capa de um Dia Internacional da Mulher, um 8 de março, não é? No Porto, a guerra colonial foi contestada em público pela primeira vez. E isto é contado por uma das histórias do livro, pela Maria José Ribeiro, que é uma importante resistente antifascista do Porto, mas já corroborado por variedíssimas pessoas. Foram levantadas faixas logo em 1962, pois temos que nos lembrar que a oposição depois geriu a questão da guerra, normalmente não falando sobre ela abertamente, não é? E com muitas dúvidas, porque falar sobre a guerra colonial era imediatamente, era repressão na certa. E da pior repressão que podia haver. E, portanto, a oposição normalmente geriu esse impacto que teria falar sobre a guerra, não falando sobre a guerra ou não falando muito sobre a guerra, até 69, não é? Portanto, ali, aqueles primeiros anos não foi assim tão comum que se falasse, e acho que é interessante dizer que foi num Dia Internacional da Mulher, com muitas mulheres mobilizadas na rua e no Porto, e não, se calhar, num cenário mais provável, como seria o caso de Lisboa, talvez.
Foram também as mulheres que trataram dos mobilizados quando voltaram, mutilados, traumatizados, e nomeadamente habituando-se a amar homens diferentes daqueles que tinham conhecido, e isso gerou, não é gerou, ainda gera hoje um impacto muito grande familiar, sobre o qual eu acho que se fala muito pouco, e que há muita coisa, muitos problemas sociais que eu acho que podem ter que ver com a tirar para debaixo do tapete, neste caso. Mas, portanto, há um relato que normalmente é privilegiado no caso da guerra colonial, que é feito pelos ex-combatentes, e que é natural, no sentido em que foram os intervenientes diretos daquele conflito, mas que ao mesmo tempo não tem, digamos, incluído esta outra perspectiva. Eu, neste aspecto, gostava muito de destacar os trabalhos quer da Manuela Cruzeiro, quer da Margarida Calafate Ribeiro, que acho que são valiosos contributos para dar visibilidade à questão das mulheres no contexto da guerra colonial. As histórias individuais das mulheres não estão registadas nos livros de história com H grande, com a justificação de que elas não contribuíram para alterar o percurso dessa história que é de todos nós, porque não são, na maior parte das vezes, os agentes diretos. Se isto é falso para muitas mulheres, é em particular, eu considero, no caso da guerra colonial, em que, como já expliquei, acho que foram uma retaguarda ativa, absolutamente fundamental durante aquele conflito, no acompanhamento dos seus protagonistas diretos, quanto mais não seja. A guerra não foi só deles, foi delas também, entrou nos lares portugueses, instalou-se, e deixou sequelas para o futuro. Ainda hoje há famílias inteiras a viverem entre trincheiras, suspensas por um ataque, à espreita do inimigo e abandonadas pelo seu país. Há uma história no livro que eu quis mesmo fazer, que é a última, que é da filha de um mobilizado para a guerra colonial. Portanto, alguém que obviamente que nasce depois do 25 de Abril, mas que conta qual foi o impacto daquele acontecimento histórico na sua vida familiar, não é? E que é brutal. E só para se perceber o tabu desta história, estamos a falar de alguém que é mais novo do que eu. Quando ela contou à mãe, o pai já morreu, quando ela contou à mãe que queria contar esta história, e quando contou à irmã e ao irmão, eles tiveram muita dificuldade em aceitar. Houve alguns disseram, nós não concordamos que tu contes, e o irmão disse mesmo, esse não é o meu pai, quando leu. Portanto, porque depois também cada um vive o trauma de uma coisa destas à sua maneira. As pessoas não vivem todas da mesma maneira. E algumas não. Houve uma outra situação neste livro, normalmente os jornalistas, eu sou jornalista, não fazem esta coisa de corrigir o que escrevem, não é? Portanto, nós fazemos aqui uma conversa, eu retiro da conversa aquilo que eu acho mais importante, mas depois não vou mostrar a seguir àquela pessoa e dizer, olha, vou escrever isto, acha bem, isso não faz sentido. Mas isto não é um livro só jornalístico, aqui estão as vidas das pessoas, e eu achei que lhes devia mostrar, em alguns casos, o texto que eu tinha feito a partir do que elas tinham contado. E há outros casos, normalmente, de mulheres que tiveram filhos que continuaram ligados à instituição militar, em que houve pedidos de alteração dos descendentes. É engraçado. Ou seja, eles acharam que as mães contaram demais sobre o pai militar, e pediram para retirar alguns elementos. Então, houve alguns que exigiram uma negociação mais difícil. Efetivamente, eu acho que houve ali conversas que foram desabafos. Acho que estas mulheres nunca tinham contado a ninguém. Na verdade, as ouvi durante tanto tempo. Conto-me lá, não é? Do princípio ao fim, sem interromper, conte-me aquilo que quiser. E, portanto, se calhar acabaram por ser assim grandes desabafos que depois, quando elas mostraram aos filhos, houve mesmo uma que me chamou, porque ainda por cima é de um militar que morre. Há aqui um militar que morre depois do 25 de Abril, é uma história que custou-me imenso ouvir essa história, e ela chama-me de novo e diz, eu mostrei isto aos meus filhos, que são hoje militares, e eles acham que há aqui elementos sobre o pai que eu devo retirar, e retirou-se, não é? Porque eu acho que a gente deve respeitar também a memória que as pessoas querem deixar, não é? Mas, portanto,
isto para explicar que isto ainda é uma conversa difícil. E além disso, a outra conversa difícil é também perceber-se que estas pessoas foram abandonadas pelo seu país. Acho que eu sei que isto é duro, mas foi a sensação que eu tive. E depois indo, obviamente, sustentar isto em elementos factuais. Só em 1999 é que foi aprovado o nexo de causalidade entre a experiência de guerra e as lesões que hoje se classificam como perturbação pós-stress traumático. Até essa altura tudo ficou debaixo do tapete, não é? Como se isso não tivesse impacto numa série de coisas. Eu acho que é muito importante realçar que há um esforço no sentido deste reconhecimento da Associação dos Deficientes das Forças Armadas e de apoiar para que o Estado admitisse efetivamente este nexo de causalidade, não é? Embora continue a achar que isto é um processo, enfim, não é só demorado, é bastante rebuscado, exigente do ponto de vista da prova, digamos assim. Eu entrevistei para o livro, provavelmente o único homem com quem falei, porque achei mesmo que valia a pena pôr as suas impressões no livro, foi o já falecido psiquiatra Afonso Albuquerque, que, como sabem, depois é responsável por este conceito do stress pós-traumático, e que em 2012, no seminário internacional, lembrava que alguns destes militares, que em 2012 as coisas podem ter melhorado, esperavam mais 10 anos por este reconhecimento, não é? Este tal nexo de causalidade entre o que tinham feito ao serviço do país e a sua situação de saúde física, mental, psicológica atual, não é? Quer dizer, acho que o Estado não se portou bem, para dizer o mínimo neste aspecto, mas que se relaciona com o tabu que este tema ainda é, não é? Nós estávamos a falar sobre isso há pouco. Cada vez que se fala sobre certas coisas, são duas trincheiras, não é? No mínimo duas trincheiras, mas gera muita polarização, muita animosidade de uns contra os outros. Eu acho que agora isto em termos geracionais vai haver mais espaço para investigação, análise, feita com mais distanciamento, talvez, espero, pelo menos. O que é certo é que o Afonso Albuquerque, o psiquiatra, insistiu durante anos na necessidade de tratar e compensar os traumatizados de guerra, que ele contabilizava em 140 mil, não é? Que era um número que ele obtinha, entendia ele que devia ser assim, da soma dos combatentes, que entre os 150 mil mobilizados para as três frentes acabariam com stress pós-traumático, e das vítimas secundárias. Ou seja, ele incluía nestes 140 mil, portanto, não é soma, não é? Nem todos os mobilizados de guerra, que são 150 mil, mas ele incluía as mulheres e os filhos neste número. E isso depois nunca foi reconhecido. Essa parte nunca foi reconhecida, mas assim oficialmente, apesar de efetivamente haver hoje, quer associações, quer mesmo em termos institucionais, nomeadamente aqui no Ministério da Defesa, indicações sobre o direito ao apoio por parte das famílias, digamos assim, não é? Mas eu acho que tinha sido interessante no seguimento, eu pensei que aquilo foi difícil, não é? Mas no seguimento daquele reconhecimento dizer, não, mas também há vítimas secundárias. Isso teria aberto todo um caminho. De qualquer das formas, há estudos sobre isto, sobre esta ligação, e nomeadamente há um que é feito por Graça Pereira e João Monteiro Ferreira, que é de 2006 já, que considera que esta vitimização secundária acontece em 78% dos casos. O que é uma coisa absolutamente, que é um número absolutamente avassalador de população, de pessoas para as quais o Estado nunca olhou diretamente e às quais nunca ofereceu ajuda direta também. Na verdade, nunca quis conhecer propriamente. E só isto acho bastante assustador. O Afonso Albuquerque, eu entrevistei-o na altura, e ele disse-me uma coisa que me marcou profundamente. Nunca consegui tratar isto em termos nem jornalísticos, nem coisa nenhuma, mas que eu tenho passado a vários investigadores, nomeadamente da academia, porque acho que deviam ir ver. Houve uma altura que ele me perguntou assim: você já reparou que todos estes casos de violência doméstica, há muitos casos de violência doméstica nos 60, 70 anos, já reparou? Na altura o Correio da Manhã até fazia mesmo uma contagem,
quase diária, havia um caso quase diário, e eles faziam umas notícias pequeninas só a dizer, a Maria foi morta, não sei o que e tal, uma coisa assim mesmo muito factual, e havia de facto, pá, metade talvez tivessem 60, 70 anos. E ele estabelecia um nexo causal entre nessa idade, como sendo provavelmente uma mulher casada com um ex-militar. Ou seja, estabelecia, ele dizia sempre, eu nunca estudei isto, mas quem é que ostenta se lembra de matar a mulher? Porque efetivamente não é assim tão óbvio de explicação, não é que isto tenha, enfim, que a gente possa justificar isto de alguma forma, mas não é assim, não era assim tão comum não é assim tão comum noutras paragens. Então ele fazia esse nexo, que eu acho que valia a pena, acho que podia ser um gancho de estudo interessante, quer seja para o descartar ou não, não é? Mas, portanto, dito isto, há de facto estudos que provam que a extensão do stress pós-traumático aos restantes membros do núcleo familiar não é uma efabulação. E passado meio século, e no ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril, parece-me importante dar voz às mulheres, de facto, para contarem estas histórias e poderem falar abertamente deste impacto que a guerra teve nas suas vidas, acreditando que só um debate público aprofundado garantirá de facto algum tipo de compensação e acompanhamento às vítimas secundárias de uma guerra que deixou marcas profundas e que ainda hoje persistem, e que acho que são continuamente ignoradas pelas políticas públicas, como se fossem de desvalorizar, quando não, se calhar até há sinais que nos deviam pôr em alerta de como era fundamental olhar para isto com outro tipo de olhos, digamos assim. A guerra fez contas aos mortos, mas não às mulheres que ficaram sem homens, às mães que perderam os filhos, às irmãs que viram os irmãos partir sem volta. Em muitas famílias, a guerra roubou pessoas, revirou tudo e não deixou nada como antes. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado. Estava a ouvi-la e veio à memória várias vezes trabalhos que os meninos e as meninas que participaram nas diferentes edições do nosso concurso de História Militar e Juventude fizeram, e que tem sido um projeto, eu diria, delicioso, sob todos os pontos de vista. Por exemplo, nos depoimentos de antigos combatentes que nunca quiseram falar sobre a experiência na guerra, mas agora para ajudar a neta a fazer o trabalho da escola, e agora quem é avô também está mais sensível para estas coisas, para ajudar a neta a fazer o trabalho da escola, resolveram falar. E alguns com trabalhos feitos em vídeo e que, por exemplo, é que a comoção era visível em parceria com as palavras. Mas também, por exemplo, trabalhos sobre as madrinhas de guerra, também lembro um trabalho fantástico sobre madrinhas de guerra, daqueles que ficam na memória. Por exemplo, no que respeita ao stress pós-traumático, um trabalho que ganhou, foi um dos trabalhos premiados numa das edições, que, salvo erro, se chamava Aqui Sempre Lá. Era um conto, não era um testemunho, mas tinha factos reais por trás, como é evidente, de um homem que regressou, mas a cabeça ficou sempre lá em África. Um texto fantástico e também por isso foi premiado. Ahm, mas gostaria depois de colocar aqui uma ou duas de comentários para conversarmos um pouco sobre este assunto. Eu diria que a Guerra da África, até pela sua duração e pelas suas características, tinha algumas condições peculiares. Uma delas era a situação das famílias de alguns militares que iam para a África, o que eu diria que numa situação normal, um militar não leva a mulher e muito menos os filhos para a guerra, não é? Eu não tenho conhecimento que algum militar português tenha levado a mulher para o Iraque ou os filhos para o Afeganistão. Mas ali iam, não é? Para a África iam. Portanto, era uma situação um bocadinho sui generis, não é? Um, o, não de que, digo eu, que se calhar a ida para a África nem sempre significava necessariamente uma ida para a guerra.
Muitas destas senhoras nunca ouviram um tiro, não é? Na verdade, provavelmente para muitas destas senhoras, uma ida para a África era mais uma imigração temporária do que propriamente uma ida à guerra. E se calhar até em alguns testemunhos que se aparecem como tendo boas recordações do tempo passado na guerra, como sempre, como eu diria que seria estranho alguém ter boas recordações de tempo passado em guerra, não é? Durante o seu trabalho, contactou também com esta realidade, sentiu algum saudosismo desse tempo? Sim, há um bocadinho disso tudo. Há um livro muito importante a este respeito, que é o da Margarida Calafate Ribeiro, que se chama África no Feminino, em que de facto é só focado em mulheres que acompanharam os homens para os três cenários de guerra, e com histórias muito, muito diferentes na primeira pessoa. Há de tudo, não é? Porque também houve, quer dizer, por um lado, elas consideram-se normalmente sortudas porque puderam acompanhar os seus maridos, não é? Normalmente destacam isso como positivo, não ficaram longe, enfim, com tudo o que isso queria dizer. Isso é uma coisa que destacam. Por outro lado, também quase sempre assinalam a solidão. A solidão no sentido, efetivamente, elas depois ficavam a viver em sítios onde não ouviram um tiro, não é? Mas que por vezes não viam os maridos na mesma durante algum tempo, não é? Nomeadamente quando havia operações, ou seja, estavam no mesmo território, não necessariamente com eles todos os dias, não é? E ao mesmo tempo com aquela sensação de que algo se passava que não lhes chegava propriamente ao conhecimento, não é? Um, Salientam muito a falta da família, ou seja, de ter alguém, não é? Porque normalmente estavam sozinhas com filhos pequenos, muitas com filhos pequenos, nesse caso, mas não tinham a mãe, a irmã, não é? Alguém com quem falar, enfim, isso muito. Depois, há casos engraçados de mulheres que se relacionavam porque estavam nesse mesmo estatuto, digamos assim, não é? Com outras mulheres, e há outras que não gostavam nada. Não gostavam nada de se relacionar com, não se identificavam, não se e então tinham muita dificuldade também nas relações de amizade, poderiam ali de certa forma compensar um bocadinho a ausência da família. Há umas que dizem que não gostavam nada daquela coisa dos, enfim, de irem almoçar à messe e coisas desse género, que não tinham paciência para aquilo, e que então essas eu acho que foram as que depois acabaram por se envolver mais em atividades com as populações autóctones e nomeadamente ao nível do ensino e que encontraram ali um escape, digamos assim, nas coisas que podiam fazer, que não eram assim tantas como isso, mas algumas podiam, e essas, eu acho que a grande transformação é nessas, porque essas de facto têm um contacto com a realidade, nomeadamente com as pessoas que viviam nesses territórios, próximo, e de repente vem um outro império, há um outro império que passa à frente de pessoas que tinham, enfim, não todas, obviamente, mas não tinham muito acesso à informação, na verdade, não é? E, portanto, há essas que acabam por ter ali um papel mais ativo de contacto direto com as populações, são as que ganham maior consciência política e claramente todas veem o regime, veem uma face voltam vendo o regime de uma outra maneira, que quando saíram não tinham essa, não era possível sequer terem esse olhar, porque não tinham a capacidade de ver isso não lhes tinha sido mostrado, não é? Portanto, há muitas situações, mas quase todas guardam essas boas memórias, no sentido em que estiveram naqueles territórios e puderam, apesar de tudo, ir vendo os seus maridos, companheiros, não é? E ao mesmo tempo tiveram o privilégio de ir ver esse outro lado, por mais duro que fosse perceberem certas coisas, dizem que ainda bem que isso aconteceu, não é? Salientam isso como algo positivo. Pois, pois de facto, essa visão estereotipada que as pessoas levavam, no fim de contas, era o trabalho da censura, não é? A censura servia sobretudo para isso, sobretudo para isso. Sempre que falamos agora vou puxar um bocadinho eu pelas minhas memórias. Sempre que falamos das mulheres e da guerra, a primeira imagem que me ocorre
é das mães que nunca foram à África, nem tinham lá qualquer interesse, mas deixaram por lá os seus filhos. Nunca lá foram e deixaram lá os filhos. Na minha infância e na minha adolescência, eu que nunca tinha, em criança, nunca estive em África, só agora já depois de adulto, mas na minha infância e na minha adolescência eu vivia perto da igreja para onde eram enviados os corpos quando eles chegavam a Lisboa, portanto, dos corpos dos militares que morriam em África. Ao redor havia um jardim onde eu brincava e jogava a bola com os meus amigos. Nesse tempo as meninas não jogavam a bola. E houve dias em que vi sair mais de uma dezena de funerais ali daquela igreja. Eu era criança, mas recordo perfeitamente do choro e dos gritos daquelas mulheres, daquelas mães, daquelas famílias. Certamente estas mulheres terão visões da guerra muito diferentes olha, das que enfrentavam a Messa em Luanda, porventura. No seu trabalho, contactou com estas diferentes visões acerca do que aconteceu e do destino destas pessoas? Essas são a grande maioria das mulheres, não é? Porque a grande maioria ficou. E o ficar significava ver isso acontecer, quer com os seus próprios filhos, maridos, quer com os das vizinhas, não é? Amigas, enfim, outras familiares. Isso teve um peso muito, muito grande nas comunidades e eu acho que uma das linhas que cose, se quisermos, os vários relatos de mulheres que ficaram e que são de diferentes classes sociais, desde logo, mas tiveram ali algo em comum, houve algo que uniu, que é esse sofrimento. Esse foi um sofrimento coletivo, não é? E é verdade que houve um esforço de amparo, digamos assim, não é? Que podia ser prestado pelo Movimento Nacional Feminino, e era, em muitos casos, nomeadamente para pagar funerais, não nos esqueçamos desta parte, porque havia muita gente que não tinha dinheiro para fazer, enfim, aquilo que se consideravam cerimónias dignas de despedida, não é? Mas que também não tinham dinheiro e de repente ficaram sem esse sustento, que era o único, portanto, situações sociais muito complicadas, e esse movimento nacional feminino, com toda a sua ligação ao regime, que deve ser sempre sublinhada, a verdade é que teve esse papel de auxílio, não é? Mas também com as variedíssimas ordens religiosas, também havia muito. A Igreja teve um papel absolutamente fundamental no apoio aos necessitados, não é? E aí as mulheres mobilizaram-se muito via, pronto, de uma forma caritativa, é verdade, não é? Não havia isso da caridade e de terem, mas foi importante naquela altura. Claro que isso não significava depois estar a olhar para a guerra que estava em curso de uma forma politizada, isso não estava lá, isso não estava. Houve ali um foco em apoiar as pessoas que estavam a sofrer com aquilo. E, portanto, ali no caso da ausência dos homens, eram efetivamente as mulheres que faziam isso umas com as outras. Eu acho que é interessante. Eu lembro-me de ir à Glória do Ribatejo, onde morreu imensa gente, imensos homens. Ainda hoje há lá um museu muito interessante, e os funerais eram de uma determinada forma, eram assim coisas que ficaram muito na memória das pessoas. E eu lembro-me de falar com uma figura conhecida que já morreu entretanto, uma atriz que era a Tareca, mãe do José Martinho, e que tinha filhos mobilizados na guerra, e ela, por exemplo, que estamos a falar da alta burguesia, não é? Uma casa tipo palácio, uma coisa absolutamente incrível, e ela explicou, ligada ao Movimento Nacional Feminino, e estamos a falar de cúpulas aqui, não é? Mas ela explicava muito bem a assistência que foi ali prestada, independentemente na verdade era um dever de assistência, não é? E as mulheres juntavam-se e havia sempre algo para quem tinha perdido o filho ou o marido ou o que fosse. Acho, bem sei que também há este preconceito de se olhar para isto, pois, mas isso era um sinal de que o país era carente e atrasado e tudo não via o que o regime era e tal, mas a verdade é que era isso tudo. Mas a verdade é que isso teve uma função social, não é? Teria sido muito pior, acho eu,
se as mulheres não se tivessem organizado, se não se tivessem apoiado, se estas famílias ficassem completamente ao abandono, só porque havia um regime que efetivamente também, é verdade, também se aproveitou muito disto, logicamente, não é? Mas sinceramente acho que há ali, e eu até, quer dizer, eu própria tinha obviamente ideias feitas na cabeça, porque temos todos, não é? Quando vamos para as coisas. E as minhas caíram todas por terra no. Eu acho mesmo que aconteceu uma coisa muito bonita chamada solidariedade feminina. Entre elas, sendo elas completamente distintas, de classe, de estudos, de uma série de coisas, e até provavelmente de convicções e do que eram capazes ou não de ver sobre o regime, não é? E volto às minhas memórias um pouco. Embora não sei que a pessoa usaram-se conversa, longe disso, mas na rua onde eu vivia, por essa altura, andava por lá um homem, seria um indivíduo jovem, mas como eu era um miúdo, para mim ele era um adulto, não é? A imagem que tenho dele, com as barbas muito grandes, o cabelo muito grande e tal. Portanto, aquilo que hoje designamos como um sem-abrigo. Apesar que, portanto, distinguia-se de outras pessoas, embora sendo um país pobre, mas não se via muito sem-abrigos na rua nessa altura, pelo menos eu não tenho essa imagem. Eh, Recordo-me que as vizinhas, as senhoras que moravam lá, diziam que ele tinha sido um jovem normal e saudável, mas que tinha vindo assim da guerra. Hoje acho que consigo identificar claramente como um caso de stress pós-traumático, portanto, provocado pela guerra. Eu lembro que era um indivíduo muito pacífico, não vivia de esmolas, mas não fazia mal a ninguém, andava por ali. Ahm, o Estado que o enviou para a guerra não lhe não lhe prestou qualquer apoio. Ah, o, mas, curiosamente, o Estado pós, final da guerra também não foi muito célere nem muito generoso com estas pessoas. Um, o, no seu trabalho encontrou referências a esta situação, a esta falta de apoio que existiu e porventura eu diria que ainda existe para estas pessoas e já agora, esta é a parte mais difícil, na sua opinião, que é que temos tanta dificuldade ainda em encarar estas pessoas? Eu acho, a guerra colonial para mim é uma ferida aberta. E eu acho que houve, como é que é de dizer, não sei se houve alguma pressa em tentar fechar uma coisa que, quer dizer, que tinha acabado de acontecer, evidentemente muito que dividiu muito a sociedade, não é? Desde logo com tudo o que isso implicou, não é? Porque nos territórios também vivia gente que perdeu e que muita coisa ali, não é? Que volta, que na verdade depois regressa, ou vem pela primeira vez, que também acho que nos esquecemos bastante dessas pessoas que nunca cá tinham estado, mas que de repente têm que vir para um território que desconhecem por completo. E tudo aquilo, quer dizer, apesar de tudo, não houve uma guerra civil, que eu acho extraordinário. Pronto, ou seja, acho mesmo. Mas foi feita à portuguesa, que é aquela coisa do nós agora vamos dar aqui todos bem, nós vamos conseguir fazer isto. Tem coisas boas, que é isso, não ter havido uma guerra civil, não é? E não ter morrido gente em Barda porque uns isto e os outros aquilo, não é? Podia ter acontecido muito perto, mas não aconteceu, efetivamente. Fomos fazendo esta coisa muito portuguesa do vamos aqui encontrar um espaço e tal, mas tudo aquilo que efetivamente nos dividia sobre o qual devíamos ter falado foi literalmente posto debaixo do tapete. Nós temos aqui muita coisa debaixo deste tapete relacionado com a guerra colonial, não é? E, portanto, fomos andando. eh, Tipo, deixa ver se isto não descamba. Foi um bocado isto, não é? Mas sem perceber que para já era preciso ter reconhecido certas coisas, acho eu, mais rápido, muito mais rápido.
do que aquilo que aconteceu, porque havia, ainda por cima, houve sempre associações que foram alertando para estes casos, e desde logo as próprias pessoas que manifestaram o que é que lhes tinha acontecido, não é? E o sofrimento que tinham resultante daquele acontecimento. Eu acho que o Estado foi surdo durante, e surdo e cego, não é? Durante bastante tempo. Acho que deixa de ser a dada altura porque é muito pressionado. Claro que depois há muitos estudos também que analisam esta ideia de que não se pode falar a quente sobre as coisas, não é? Nós estamos sempre com esta coisa. Só que o a quente passaram 50 anos, não é? E a gente pergunta, mas quando é que isto vai deixar de ser a quente? É tipo quando tiver toda a gente morta que já não possa dizer, é isso, não é? Pois, acho um bocadinho assustador, mas vamos lá ver, não somos capazes de fazer isto, podendo ao mesmo tempo beneficiar de relatos de pessoas que efetivamente viveram aquela situação. Tem mesmo que ser tudo limpo, primeiro tudo limpo. Hum, acho que houve aqui coisas que não, não se fizeram da melhor forma, digamos, e uma delas é de facto o reconhecimento desse stress pós-traumático, num processo que foi dantesco, não é? Basicamente, porque foi sendo muito obstaculizada, não é? Ainda por cima, como pessoas estavam preparadas, se foram preparando para argumentar sobre isso, mas que o Estado tentou sempre ignorar, até ao ponto de não as poder ignorar, mas já estamos quase no século XXI, não é? Quando isso acontece. E mesmo assim, há ali pronto, há esse reconhecimento e isso é importante e teve obviamente um impacto direto na vida destas pessoas, mas que eu acho que foi insuficiente, desde logo deixando de fora, como já disse, o núcleo familiar, não é? Porque eu acho que tinha tido importância olhar para essas tais vítimas secundárias ao mesmo tempo. Não eram obviamente o foco principal, acho mesmo que tínhamos que assistir àquelas pessoas de imediato, acho que tinham sido protagonistas diretos, mas devíamos ter cons- conseguido fazer também esse caminho. Eu acho que é uma discussão que existem em pequenos núcleos, agora já percebi, eu aliás estou há não sei quanto tempo, não tenho tempo, para voltar a pegar nisso deste ponto de vista, porque eu acho que se discutem, isto discute-se em pequenos núcleos, mas não está na agenda, isto deixou de estar na agenda, deixou, e eu por acaso estava à espera que os 50 anos do 25 de Abril, de certa forma, trouxessem mais. É muito importante realçar as conquistas e aquilo que se conseguiu fazer e marcar a diferença entre o que era o país antes e o país que temos hoje. Mas eu acho que também é a altura de olharmos para aquilo que não fizemos bem, não é? E que é importante debater hoje, porque isto tem consequências sociais, não é? Ou nós achamos que o racismo sistémico e estrutural que temos não tem uma relação com esse acontecimento, por exemplo. Como não tem? Como é que é possível achar uma coisa desta? Mas ninguém quer sequer discutir o racismo sistémico e estrutural, quanto mais relacioná-lo com essa história tão recente, não é? É que depois vai abrir muita coisa. E as pessoas, então, isso tem que estar preparadas, porque efetivamente se é para discutir, deve ser para discutir a sério, não é? E depois, obviamente, no meio da discussão, provavelmente alguém se vai magoar. Mas a outra hipótese é toda a gente continuar magoada, mas sozinha, porque as coisas não se discutem publicamente. Não. Enfim, acho que o Estado tem aqui muita responsabilidade na forma como, de certa forma, silenciou o debate à volta da guerra colonial. Sim. Muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Foi um gosto enorme estar a ouvi-la. A linguagem utilizada por um jornalista sem rede traz desafios diferentes, de visões mais académicas. E, obviamente, que concordo consigo totalmente quando diz que todo o país foi à guerra. Concordo consigo porque o vivi também, nunca como antes. As feridas continuam abertas e não só aqui, em África não se fazem esses estudos. Eu imagino a sua 50ª entrevista, que seria com as mulheres africanas,
seria certamente muito rica, como diz, e era bom que se fizesse essa investigação enquanto é tempo. Concordo consigo naquilo que é o sofrimento, naquilo que é a angústia. A família viveu-a também, todos nós temos isso. E depois há a solidão, que se calhar é das coisas ainda mais complicadas para uma mulher. Foram abandonadas, o nexo de causalidade, que referiu e muito bem do Dr. Afonso de Albuquerque, é algo que ainda não teve repercussões, como disse bem, na vitimização secundária, não sei se é esta a linguagem, com os tais 78% dos casos. Era bom também que se fizessem trabalhos. E o desafio que nos lançou, é tempo de dar aí ao debate público sobre este tema, vamos pensar. Já pensámos, quando foi a publicação que vai ser editada agora no próximo dia 21 de novembro, que nos deu o privilégio de também colaborar, mas com outras pessoas que já aqui referenciou também. Portanto, é uma publicação que obviamente tem a ver com o fim do Império, na prática, numa linguagem mais simples, mas que não nos esquecemos das mulheres, tal como, e agora vou lembrar o saudoso Coronel Luís Alves de Fraga, que estava sempre aqui a escutar-nos, que faleceu recentemente, no livro sobre estilhaços da Guerra Colonial. Ele não se esqueceu das mulheres em 3 artigos, em perspectivas diferentes, também como apresentou aqui a Sofia. Eu, sinceramente, acho que, para terminar, o objetivo foi plenamente atingido da nossa parte e agradecemos muito a sua colaboração, desta maneira mais sentida do que académica, porque quem trata este assunto, quem trata a guerra colonial e, sobretudo, quem trata a questão dos combatentes ou de quem está por trás e ao lado e à frente dos combatentes, que eram as mulheres, obviamente há sempre aqui um cunho de sentimento que vem ao de cima, e ninguém fica imune neste Portugal passado 50 anos, 25 de abril. Muito obrigado mais uma vez, muito boa tarde, e a próxima sessão será a última sessão, a 25ª. Até lá, muito boa tarde a todos.